muito bem-vindo ao 7º episódio do Desprogramadas. Eu sou a Cris Ertel, estou aqui com Bruna Mota e hoje teremos um episódio um pouco diferente. Então, gente, eu reuni as principais dúvidas que eu recebi de vocês, de todos esses episódios até aqui, e vamos tentar responder o máximo de perguntas que der, Sim. né? Então, gente, olha, eu sei que quando a gente começa a nossa busca pela cura, transformação, superar bloqueios, surgem muitas dúvidas, né? Será que funciona para mim? Por onde que eu devo começar? Como saber qual é a melhor técnica? E assim, é o que eu sempre falo, a dúvida, ela não é um obstáculo, ela é um convite para você olhar para si, para buscar ferramentas que realmente podem te ajudar a viver uma vida mais leve, mais próspera e mais feliz, né, Cris? Isso. Então, nesse episódio, eu não vou só responder perguntas. Eu quero que você sinta, que você se imagine, se permita visualizar como seria a sua vida depois de liberar esses bloqueios que hoje te impedem de viver a sua verdadeira essência. Fica comigo até o final, porque cada resposta pode encontrar exatamente aquilo que você está procurando, tá bom? Então vamos começar? Vamos. Então, gente, eu separei aqui algumas perguntas, né, como eu falei. Vou tentar responder o máximo que a gente conseguir. Se não der para responder tudo hoje, a gente faz depois um outro episódio, Sim, né, de perguntas e respostas. A gente teve perguntas no TikTok, no Instagram, aqui no YouTube, e aí a Bruna reuniu as que foram perguntadas mais vezes. Sim. E também umas que a gente achou que são diferentes e que pode ser a dúvida de outra pessoa que só não foi lá e digitou, mas você ficou assistindo e ficou, nossa, pensando nisso depois. Então, acho que tá bem legal a seleção de perguntas. Então, assim, tem dúvidas de todos os episódios, né? Então, eu vou começar aqui com as dúvidas que eu peguei do episódio que a gente fala sobre física quântica, tá? Então, assim, a pessoa perguntou, como eu posso, na prática, colapsar a realidade que eu desejo manifestar? Então, você colapsa a realidade através da sua intenção focada e da sua frequência vibracional. Essa frequência vibracional que é o que a gente mais frisa, né? Sim. Quando você imagina, sente e acredita em uma possibilidade, você dá forma a ela. E ela no campo quântico. Mas é fundamental agir em alinhamento com esse desejo, nas suas atitudes, nas suas escolhas, no seu dia a dia, mantendo pensamentos, emoções e atitudes coerentes com essa realidade que você quer manifestar. Porque às vezes as pessoas ficam pensando, mas no dia a dia é tudo contra aquilo que ela quer manifestar. E aí não vai dar certo, né? É a importância de você ficar, orar e vigiar, né? O famoso orar e vigiar. E a gente citou também no episódio passado a questão do campo que o coração, né, gera ao nosso redor. Que ele é muito forte, é o mais forte que a gente tem. Então, o que você sente é muito importante, né? O que você tá vibrando o dia todo. Por isso que você tem que estar vigiando o que você está vibrando. É o mais importante. Foi aquilo que a gente falou também. Se fica reclamando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho não sei o quê. A vibração que vai sair não é vibração de prosperidade. Então, se você quer adquirir prosperidade, tem que vibrar e tem que se comportar na vida com coerência. Segunda pergunta. Estou energeticamente ligada a todas as pessoas com quem eu me relacionei? Sim. Especialmente se houve vínculos afetivos intensos. O emaranhamento quântico, ele explica exatamente essa conexão energética, né? Só que a gente consegue dissolver todo esse processo individualmente através do perdão e temos ferramentas energéticas também para dissolver esses laços energéticos e você ter a possibilidade de ressignificar aquele relacionamento que você teve. Eu já vi gente dizendo que era 3 meses, aí depois foi para 6 meses, aí tem gente dizendo que se você não fizer corte de laço, não fizer essa limpeza, vai estar ali. Então, tem gente que acredita numa coisa, tem gente que também diz que isso não existe, né?
Eu já conheci terapeuta que fala, ai, não tem ligação nenhuma. Aí eu já discordo completamente. Até porque o emaranhamento quântico tá aí para explicar exatamente essa conexão energética. Principalmente se você tem aquela relação com a pessoa e você entrou num relacionamento, você tá ali tendo relações sexuais com a pessoa. A energia sexual é a coisa mais forte que tem. Imagina se você não vai... a energia mais poderosa que tem e é mesmo assim. Então cuidado com quem que vocês andam se relacionando. Imagina se não vai se ficar ali conectado. Mas de qualquer forma a gente tem técnicas para poder fazer essa limpeza, né? Terceira pergunta. Como a ideia de sermos energia se conecta com a nossa vida na prática? Então, tudo que a gente vive, pensa e sente é energia. A sua vibração, ela afeta as suas escolhas, as suas relações, a sua saúde, a sua finança, tudo. Quando vocês entenderem de fato que a gente é pura energia, vibrando em frequências diferentes, ou mais sutil ou mais densa, que é o que a gente está aqui agora, você passa a se responsabilizar por cuidar desse campo vibracional, com pensamentos saudáveis, ambientes equilibrados e práticas que elevem a sua frequência. E aí você manifesta uma nova realidade, uma realidade completamente diferente. Sim. É aquilo que a gente citou no 6º episódio, né? Com o que você está se alimentando. Não só ingerindo pela sua boquinha, mas o que os seus olhos estão vendo, o que você está ouvindo, o que você está pensando, tudo que alimenta você inteiro. Isso. E as nossas técnicas ajudam a fazer essa limpeza de uma forma muito mais profunda e mais rápida. Existe alguma evidência científica concreta de que os pensamentos alteram a matéria? Sim. Existem experimentos que sugerem isso. O mais conhecido é aquele que a gente falou, acho que no 2º episódio, né? Do Masaru Emoto, que é aquele japonês. Ele é japonês, né? Acho que sim. Que ele faz os cristais da água moldados pela intenção, né? Ele congelou a água e fica intencionando, você é horrível, você é nojento, você não sei o que lá, e a água ficava horrorosa. Quando você tinha a intenção de coisas positivas, a água formava cristais lindíssimos, né? Então essa é a comprovação científica disso, tá? Além disso, a neurociência também mostra que pensamentos criam novas conexões neurais e afetam a nossa biologia, ou seja, a matéria. Próxima pergunta. Se somos energia e informação, por que adoecemos fisicamente? Boa pergunta, né? Adoecemos porque acumulamos bloqueios energéticos, traumas, emoções reprimidas e crenças limitantes que se densificam no nosso corpo e desarmonizam o nosso corpo físico. Então, lembra quando a gente explicou que tudo é energia em diferente frequência de vibração. Então, as emoções, os pensamentos são invisíveis. Mas à medida que aquilo vai ficando acumulado, aquilo vai se densificando até se transformar em uma doença física. Tem uma parte daquele documentário, O Poder da Cura, que o cara, ele iniciou, acho que era numa prática indiana, que tem um daqueles nomes indianos que eu não vou lembrar agora. E aí ele faz uma analogia que, por exemplo, se você acumula muito fogo... sim, é o Ayurveda. Isso. E aí você acumula aquele fogo, e aí aquilo acumulado, quanto mais você reprime e acumula aquilo, vai para algum lugar. O seu corpo vai densificar aquilo em algum lugar, e aí, por exemplo... Aí você tem que ajustar com a alimentação. Você não pode comer muita pimenta, muitos alimentos condimentados. Aí você consegue dar uma equilibrada nisso. Quando eu fui pra Índia, eu fui num médico Ayurveda lá. Sério? Não sabia. Gente, eles não cobram nada. E, tipo... e o médico deles lá é exatamente isso mesmo, assim, sabe? Pelo menos nas cidades, como eu fui mais para cidades menores, ele só pegou no meu pulso e simplesmente ele falou a minha vida inteira. Inteira. Ele não só falou da minha saúde.
Ele falou de coisas concretas que eu vivi. Uhum. Inacreditável. Aí ele passa o tratamento com as ervas e tudo mais, e aí você não paga nada pela consulta e você compra os suplementos e faz o tratamento que ele passa. Inacreditável. Eu vivi isso na prática com um indiano de verdade. Que legal. E ele falava coisas que eu fiquei assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu, como é que o cara pega no meu pulso e consegue fazer essa leitura? Ele sente a sua energia? Ele Ele faz a sente leitura? o pulsar do meu coração no pulso. Meu É Deus. só isso que ele faz. Caramba, Inacreditável. que interessante. Muito, muito, muito legal mesmo. Será que tem gente aqui no Brasil que faz isso? Tem o professor Roque, se eu não me engano. É o mais famoso de todos. Ele tem, inclusive, uma universidade. Caramba. E tem um outro médico Ayurveda aqui em São Paulo também, que é super famoso, mas eu não vou lembrar o nome dele, mas eu tenho contato. Que legal. É muito legal. Interessante. Quero fazer. Então, a doença é um pedido do corpo de reconexão e cura em níveis mais profundos. O que aquela doença está querendo me dizer? O que aquele sintoma está falando para mim? O seu corpo, através das doenças, do desconforto, das dores, está gritando socorro. E tudo que está por trás disso, vocês podem ter certeza. São bloqueios energéticos, traumas, emoções reprimidas e crenças limitantes. Uhum. Você curando isso, e as mesas são fenomenais para isso, você dissolve essa densidade que está concentrada e volta o seu corpo para o equilíbrio, juntando com hábitos saudáveis, mudando de fato a sua forma de pensar, a sua forma de reagir diante das dificuldades da vida. Não tem como. Maravilhoso. Sim. Próxima pergunta. Como o experimento da dupla fenda se aplica no meu dia a dia? Isso é boa? É. Porque aquele é muito doido, né, gente? Eu não Todo canso. mundo questiona isso. Então, ele mostra que o observador vai influenciar no resultado. Então, no dia a dia, significa que a maneira como você observa a vida molda a realidade que você vive. Se você espera o pior, tenderá a criar situações que confirmem aquela crença. Se você muda o olhar, você muda o resultado. Cara, quando eu faço no consultório com os pacientes essa mudança de percepção diante de situações e conflitos que eles viveram na vida, é incrível como aquilo se transforma assim, ó. A pessoa simplesmente sai e fala, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, meu pai fazia tal coisa, né? Aí a gente vai tentar ressignificar aquilo, mas como foi a infância do seu pai? O que seu pai estava passando naquela época e tudo mais? Não é achando uma justificativa necessariamente, mas é ressignificando por que aquilo aconteceu. E aí a transformação muda. Por quê? Porque você muda a interpretação que você fazia daquela mesma situação. E isso é muito legal porque você não tem como mudar aquela situação que aconteceu. O seu poder é justamente a interpretação. Isso. Então, se você mudar a forma que você está ressignificar através dessa mudança, sim, você consegue mudar a sua realidade, inclusive o seu passado. Sim. Você deixa de olhar para aquele passado que de fato viveu aquelas coisas e ressignificando aquele passado, você está mudando o seu passado, que vai alterar o seu futuro. Sim. Isso ajuda a pessoa até mudar algum traço de personalidade que ela não gosta, né? Por exemplo, até hoje eu sou mais introvertida, sou tímida e tal, o que é estranho, porque eu, teoricamente, trabalho com comunicação. Aí eu chego nos lugares e eu fico assim, ó. Porque eu sou muito introvertida. O Matheus, programador, ele chega nos lugares e é pipipi. Sim. Então, aí eu vou pro meu passado, e as coisas que aconteceram que me fizeram ser introvertida. Só que eu ainda tô no processo de interpretar aquelas coisas de forma diferente, ressignificar aquilo pra conseguir ser um pouco mais... Então, eu era super espiritada quando eu era pequenininha. Super. Minha mãe disse que pegava o microfone, cantava, bordava, eu gostava de fazer show pros meus pais, música. Eu adorava fazer show. Quando eu entrei na escola, as criancinhas destruíram a Bruninha, tadinha, eu tenho tanta dó dela, meu Deus. E aí eu me tornei extremamente introspectiva e muito séria. Muito séria, né? Eu sempre fui muito séria.
E nesse processo, eu já estou há muito mais tempo do que você, tá? Porque eu sou muito mais velha que você. Eu realmente consegui. E hoje eu consigo ser leve. Eu sorrio para as pessoas. Eu não levo as coisas a sério. Se tem um problema para resolver, mesmo que seja algo muito grave, eu consigo lidar com aquilo com muita leveza e focar na resolução do conflito ao invés de focar no problema. Sim. E hoje eu consigo socializar, cara. Isso aí, eu tô descobrindo um mundo completamente diferente. Eu demorei... É tão legal. E aí, assim, você vê, tudo ao seu redor continua a mesma coisa. Sim. Mas uma vez que eu me modifiquei, eu mudei a minha realidade. A realidade que eu vivo hoje é completamente diferente da Bruna mais jovem. Quando eu ia para algum lugar que tinha alguma mulher, ou sei lá, algumas mulheres que me lembravam o tipo de pessoa que fazia bullying comigo, eu ficava extremamente introvertida, eu ficava, se essa pessoa que se veste assim, fala assim, tem personalidade tal, é similar àquela, então eu também não gosto dessa. E aí eu já não gostava da pessoa. Isso. E aí eu tratei isso, já conversei isso com várias pessoas, aí as pessoas foram me mostrando que não era assim, nananã. E aí eu fui convivendo com essas pessoas de novo, não com as que faziam bullying comigo, mas com aquele tipo de personalidade. Que você fez um julgamento que você achou que seria daquele jeito. Sim. E na verdade não. E aí eu vi que não tinha nada a ver. Exatamente. Mas eu já chegava assim, sabe? Porque a nossa mente, ela faz isso na tentativa de nos proteger. Exato. Opa, isso daqui é perigo pra mim. Eu já vi isso daí me feriu. Então Sim. eu vou me fechar pra isso, eu não gosto disso. Sim. Vai debochar de mim, são pessoas diferentes, são situações diferentes, são épocas da vida diferentes. Sim. E aí a gente acaba, nas distorções cognitivas, isso chama distorções, ou isso chama generalização. É quando você acaba generalizando coisas que, na verdade, não tem nada a ver. Sim. Então, é uma distorção cognitiva, né? O que significa ser um fractal de Deus? Significa que somos parte da fonte criadora, com todas as qualidades essenciais dela, mas em uma forma individualizada e única. Somos Deus nos experienciando... Somos Deus experienciando-se através de nós. Entendi. Entendeu? Sim. Somos Deus, mas experimentando a vida através de nós. Através de você, através de todos vocês. Sim. É o que a gente fala naquele episódio que a Bruna explica as ramificações. E é isso que faz você começar a entender e a realmente internalizar que o que você faz pra mim, você tá fazendo pra você. O que você faz pra você, você tá fazendo pra Bruna. Porque todos realmente somos um, né? Eu cresci ouvindo isso em vários lugares. Somos um, vamos nos respeitar. Mas eu não conseguia entender isso. Eu ficava tipo, tá bom, a gente é um, tá? Então tá. Não faz sentido. Que explica por que a gente é um, né? Mas agora, e esse processo do despertar da consciência... é justamente lembrarmos que nós somos Deus. Que a gente não precisa de um Deus de fora para transformar a nossa vida. Exato. Entende? A gente só precisa abrir esse canal de conexão e se conectar com aquilo que você já é. E relembrar quem você é de verdade. E aí a magia começa a acontecer e os poderes começam a se manifestar. Isso é muito bonito. Eu gosto. Próxima pergunta. É possível evoluir sem sofrer? Sim. Mas o sofrimento muitas vezes é o que nos impulsiona para esse processo de crescimento, né? Então, quando a gente amadurece espiritualmente através dos estudos, através do conhecimento, através do entendimento do que é de fato a realidade, como que esse planeta funciona, e tudo mais, a gente passa a evoluir através da consciência e da escolha, e não mais pela dor. Então, quando a gente entende como é todo esse processo, ao invés de a gente simplesmente reagir às dores que a gente sente, a gente tendo consciência, a gente escolhe como a gente vai reagir. Então, é isso que eu falo hoje, né? Eu tenho, do ano passado para cá, que foi quando eu decidi fazer esse projeto, eu passei por vários desafios, sempre na tentativa de me impedir de fazer isso,
E eu nunca me desesperei. Por quê? Porque primeiro que eu sabia o que estava acontecendo, por conta dos estudos, por conta da tomada de consciência. Uhum. E aí o que eu focava? Eu focava em ficar cada vez mais forte, vibrando mais alto para que essas coisas não me atingissem. Uhum. Então, quando a gente desperta a nossa consciência, a gente passa a fazer escolhas de forma consciente. E não simplesmente reagindo impulsivamente diante dos fatos ou das dores que a gente sente. Cara, isso faz toda a diferença. Sim. Isso faz toda a diferença. Você podia ter se vitimizado, ficado chorando no quarto. Ai, acabou minha vida, e agora, que não sei o quê, que nananã. E no entanto, não. E aí quando você continua vibrando alto, as coisas elas vão se ajeitando por si só. Uhum. Do nada, começa a desenrolar tudo, né? Inacreditável. É inacreditável. Como saber se eu estou seguindo o caminho da minha alma ou se estou repetindo padrões familiares, né, da minha ancestralidade? Nossa, então, essa é boa. Essa é muito boa. Então, é importante que você observe como você se sente. Seguir a alma significa leveza, expansão. Repetir padrões traz peso, desconforto e repetição de situações que não fazem mais sentido. Então, aquilo que é leve, aquilo que você gosta de fazer é da sua alma. Aquilo que gera um desconforto, que gera um peso, provavelmente é uma herança ancestral. E o autoconhecimento, obviamente, é essencial para discernir esse processo. Eu tenho muita dificuldade em dizer não e eu acabo fazendo coisas que eu não quero fazer. E aí eu sinto esse peso. Tipo, eu falo, eu não vou mais trabalhar com tal coisa. Aí toda hora parece que o universo fica me testando, falando, ó, aqui a oportunidade, quer? Aí eu falo, vou ter que fazer. Só que quando eu digo não, parece que ele mostra outro caminho, então. Tipo, você realmente não quer? Tá bom, eu vou te colocar em outro caminho. Agora eu entendi que você realmente não quer. Parece que às vezes tem uns testezinhos. Por que você não quer? Porque aquilo gera um desconforto. Muito. Se gera um desconforto, não é a sua alma que tá indo fazer aquilo dali. Parece que suga minha energia fazer aquilo. Exatamente. E por que você não diz o não? Qual é a crença aí por trás disso? Ai, meu Deus. Tem alguns. Então, eu sei quais são. Então, por que tem que ser a boazinha e aceitar tudo? Ai, que saco. É difícil. Isso é péssimo. Isso morre, a gente morre por dentro sendo desse jeito. É muito ruim. Isso e olha que eu já evoluí um pouquinho, porque antes, nossa, era mais ainda. Isso é péssimo. Próxima. Como a mesa radiônica pode funcionar à distância? Isso é engraçado, né? As pessoas elas não entendem ainda. Não. Né? Tem essa dificuldade de entender. Porque a gente trabalha, gente, com a frequência vibracional da pessoa, não com o corpo físico. A gente desdobra a nossa consciência o tempo inteiro. Sempre quando a gente dorme, o nosso corpo físico descansa e a nossa consciência se desdobra. Se antes de dormir você intencionar para onde você quer levar a sua consciência, a depender do que você esteja vibrando, como as frequências elas se atraem, se você é uma pessoa muito raivosa, que reclama de tudo, quando você dorme, que a sua consciência se desdobra, você vai para lugares que vibram a mesma frequência que você vibra. Sim. Se você vibra frequências elevadas, a sua consciência ela vai para lugares que vibram aquela frequência. Uhum. Então, o que acontece? Por que a mesa funciona à distância? Se eu parar aqui agora e começar a imaginar, eu tô aqui, gravando aqui junto com vocês. Se eu começar a imaginar o meu quarto em detalhes, a cama, a cabeceira da cama, o chão, né? Uma consciência minha se desdobra e está lá. Automaticamente, todo mundo, 100% das pessoas fazem isso. Quando a gente começa a imaginar um lugar, uma consciência sua se desdobra e está lá. Porque você está imaginando. Lembra, o universo é mental. Sim. Ele não distingue o que é real do que não é. Por isso que a gente é um co-criador. E aí, óbvio que a gente treinando, a gente consegue fazer isso de forma consciente.
Então, por que a mesa radiônica funciona à distância? Porque eu, quando estou fazendo a mesa para vocês, eu desdobro a minha consciência, vocês também estão desdobrados e nem sabem, e o processo é feito no sutil. É no campo vibracional. Eu posso atender a pessoa lá no Japão. E tem gente que pensa, ai, mas nesse horário eu não posso, nesse horário eu vou estar... Você não precisa estar ali, não precisa ter uma videochamada ou ir no presencial, você não precisa disso. Nada disso. Nada disso. E a física quântica prova exatamente isso, né? Naquele experimento que pegam duas partículas, separam elas entre si, colocam a distância que for, o que você faz em uma, reverbera na outra instantaneamente, não são segundos depois. É instantâneo. Então, por isso que eu peço a foto de vocês, o nome completo e a data de nascimento. Com aquilo dali, eu automaticamente me conecto no campo de vocês e acesso o campo de vocês. Então, funciona de verdade, mesmo. Isso daí a física quântica comprova de uma forma extremamente tranquila, inclusive. A mesa, ela atua, então, no campo quântico, né? Acessando informações e reorganizando padrões. Como saber se uma mesa radiônica está funcionando, né? É aquela história, eu acho que no nosso primeiro episódio você falou assim, você me indicou uma amiga, eu adorei, para fazer um tratamento, eu indiquei para uma amiga e ela não gostou. Mas talvez aquela não serviria para ela. Não. As pessoas, quando elas estão presentes em si, quando elas estão conectadas com elas mesmas, elas vão conseguir perceber a diferença na primeira sessão. Mas se você vive na evitação, se você é focado muito mais no externo do que no interno, no início você pode ter dificuldade para poder perceber alguma mudança. Sim. Mas de verdade, o fato de você não perceber não significa que aquilo não esteja agindo. Até porque tem áreas que são tão densas, que quando a gente começa o tratamento, aquilo vai se dissolvendo aos poucos. Não tem gente que acha que é de uma hora para outra. De uma hora, não, gente, assim. não é milagre, ainda não estamos fazendo milagres, né? Sim. Mas, então é isso, assim, se você prestar atenção, se você se conhecer, você vai conseguir perceber desde a primeira sessão. Quando eu fiz aquele meu tratamento ano passado, eu acho que, se eu não me engano, apareceram 21 dias que eu ia ficar em tratamento. Sim. Nesse plano, e aí a equipe espiritual da pessoa e tudo mais ia ficar 21 dias trabalhando em mim. Não é tipo, vou retirar tudo de um dia só. Você vai ter um treco se fizer. Não, inclusive não pode. De uma hora pra outra, Porque a pessoa pode entrar num colapso. É muito forte, Então, o que você pode sentir de mudanças? Você pode sentir as suas emoções mais equilibradas. Você pode sentir uma clareza mental maior. Você pode sentir padrões sendo modificados de forma sutil, e quanto mais a gente vai fazendo, aquilo vai se intensificando cada vez mais, resolução de conflitos, sincronicidades, né? Sim. E até perceber que áreas da sua vida, que aquela área, vamos supor que a gente esteja trabalhando para a vida financeira e profissional ou para a vida amorosa, você começa a perceber que as coisas começam a fluir ali. Lembra de um advogado que eu falei que não acreditava em absolutamente nada? Sim. Eu comecei a fazer, eu falei, dá um voto de confiança, você não precisa acreditar, você só precisa se permitir fazer. Todos os processos dele começaram a ser liberados. Ele ficou impressionado. Uma coisa que eu já notei muito em quem faz é a pessoa ter muito pensamento acelerado ou muita ansiedade, e ela nota quase que instantâneo uma melhora. Assim. Isso. Gente que eu conheço que tem esse problema já me relatou várias vezes. Nossa, inclusive o meu pai, uma época, ele tava com muita coisa pra resolver e ele pediu pra eu fazer uma mesa pra ele. Ele falou, nossa, eu acordei no dia seguinte, totalmente parece diferente. que os meus pensamentos estão claros agora, sabe? Tava tudo... E aí tudo se organiza, tudo se acalma. É incrível, é incrível. A mesa pode substituir uma terapia com psicólogo ou um tratamento médico? Não. Não substitui, mas complementa, e complementa de uma forma brilhante. Né? Que é como a gente está falando, o médico vai estar tratando o seu corpo físico e a gente vai estar tratando o seu campo sutil. A junção das duas coisas é a melhor combinação que tem. Né?
Porque as mesas, como já foi dito, elas atuam no campo energético e elas potencializam o processo de cura. Mas não, em casos leves, a gente pode sim ter excelentes resultados, né? Mas em casos mais complexos é importante a junção das duas coisas. Sim, porque você vai ter uma limpeza na sua energia, você vai estar com aquele campo muito mais limpo, uma frequência elevada, e você também vai estar na terapia vendo as situações, ou na medicina, por exemplo, eu digo no caso do mental, que aí você limpou aquilo e você ainda está fazendo terapia que te ajuda a enxergar as coisas de uma forma diferente, pensar diferente, então os dois juntos é perfeito. Exato. E mesmo o tratamento com médico, com remédio e tudo mais, tem casos que aquilo já está tão densificado por longos anos que vira um câncer, que vira uma doença autoimune, né? Então, às vezes, só a questão da energia, simplesmente aquilo, pode ser que não dê conta. Mas você juntando as duas coisas, sem sombras de dúvidas, o resultado é incrível. Sim. Por que algumas pessoas não sentem nada após uma mesa? Foi isso, né, que eu acabei de explicar. Esses efeitos, eles podem ser sutis, ou podem demorar um pouco para que a pessoa perceba, né? Por conta desse grau de conexão que você tem com você mesmo. Sem sombras de dúvidas, isso faz toda a diferença. Mas, não percebi nenhuma diferença. Não é em uma mesa que você pode ser que perceba, mas isso não significa em absoluto que aquilo não está fazendo efeito. Porque pense em uma cebola, né? São cascas que você vai limpando. São camadas, camadas e camadas e camadas. Então é um processo, é uma jornada de cura, né? Não é um milagre. Como explicar as mesas para alguém cético? Essa é muito boa, né? Os céticos. Os céticos. Oi, amigos céticos. Não, porque às vezes a gente quer tanto ajudar uma pessoa. Ai, gente, eu mesma passo por isso. Às vezes eu quero tanto ajudar uma pessoa, a pessoa não acredita em porcaria nenhuma. Eu falo, cara, eu podia tanto te ajudar. Eu uma vez tinha uma pessoa reclamando, assim, no lugar que eu tava. Aí eu falei, mas você já tentou tal coisa? Isso aí não existe, isso aí é bobagem. Eu já mudei de assunto e fiquei, sua vida tá uma bosta mesmo, hein, amigo? As que mais precisam são as pessoas que têm essa resposta pronta. É triste, mas vamos ver o que não dá pra insistir. Então, aí o que vocês podem falar, né? Vocês vão dizer que atuam como uma intervenção vibracional semelhante a ondas de rádio ou Wi-Fi. O Wi-Fi, o rádio não funciona? Funciona. Eles não são reais? São reais. Eles não são invisíveis? São invisíveis. Mas funcionam. E para ter resultado com a mesa, a pessoa não precisa ter fé. Ela só precisa ter disposição para experimentar e ver os resultados que vão se manifestar. É que pra gente tá meio comum esse assunto e o conhecimento da mesa radiônica. Mas, por exemplo, no meu caso, antes de te conhecer em 2023, eu não tinha visto ainda uma mesa na minha frente. Eu não sabia o que era. Eu já tinha visto a palavra na internet, mas eu não sabia o que era. Aí eu aprendi isso com você, aí eu fiz aquele curso da mesa e tudo mais, fiz um tratamento. E hoje em dia chega muita gente em mim que conhece espiritualidade, que frequenta lugares, que estuda e tudo mais, e não tem a mínima ideia do que é mesa radiônica. As pessoas ainda parece que tem muito pouco acesso a isso. Sim. É muito novo ainda. Incrível, Vamos lá. Qualquer pessoa pode fazer uma mesa radiônica? Sim, qualquer pessoa pode receber. Bebê, criança, idoso, gestante, pessoas que estejam com doenças graves. Já para operar a mesa, né, que nesse caso eu sou uma operadora de mesa, ela é uma operadora de mesa, aí sim é necessário estudo, ética e responsabilidade, que foi aquilo que eu já falei para vocês. Tem muita gente aí trabalhando com espiritualidade, com técnicas energéticas e que na verdade não é para o bem, é para o mal. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Tem uns profissionais meio complicados. E tem gente muito famosa, inclusive, tá? Tem que tomar muito cuidado.
Às vezes é bom ouvir a intuição um pouquinho. Não, mas na verdade também não é isso de sentir coisa ruim. A oposição, ela te dá tudo o que você quiser. Justamente para te prender. Se você entendi. faz uma mesa dessa e ele acaba com a sua vida, você nunca mais vai voltar. Não, a oposição não age dessa forma. Verdade. A oposição te abre tudo. O problema são os contratos e as consequências que você vai ter depois de estar fazendo aquilo. Porque entendeu? você deu autorização, Porque né? você deu autorização. Então, assim, o inimigo, ele Porque isso é uma das coisas, né? A gente só pode fazer a mesa para pessoa se ela dá autorização. Sim. Porque você vai abrir a frequência dela e tudo mais. Mas no caso de crianças, por exemplo, ou pessoas, por exemplo, um idoso que esteja numa situação onde ele não consegue responder por ele mesmo, uma pessoa responsável pode autorizar, entendeu? E em caso de criança também. Gente, vocês não têm noção. Os resultados das mesas para criança. Amiga, você não tem noção. Eu tive um paciente, né, pequenininho. Ele era, sei lá, acho que ele devia ter uns 6 anos de idade. E ele era um terrorista, cara. Mas assim, a mãe dele desesperada. Bruno, eu não aguento mais. Ele quebra tudo dentro de casa. Meu Deus. Ele tinha transtorno opositor desafiador. Grave. Que isso? Transtorno opositor desafiador. Aquelas crianças que, tipo, elas te enfrentam, elas dizem não pra tudo e elas são agressivas, é um transtorno mesmo do CID mesmo, né? A criança, a gente, como depressão, existe um transtorno desafiador opositor. Entendi. Transtorno opositor desafiador. Então era um caso muito grave, só que as crianças, elas têm as camadas da cebola são pequenas ainda. Gente, os resultados são incríveis e rápidos. Na primeira sessão, essa mulher me volta na outra semana e falou assim, eu não tô acreditando no que você fez. Essa criança é outra criança. Outra criança. As crianças são muito sensíveis, muito. Né? E elas têm pouca bagagem, pelo menos dessa existência, pra gente trabalhar. Os resultados são realmente incríveis. Incríveis mesmo. Vamos para a próxima... É mesmo possível reprogramar o subconsciente? Isso de fato é possível? Sim, gente, isso é possível. Tá? E existem várias técnicas para isso. Meditação, visualizações, afirmações junto com essa coerência, né? Mente e coração, mesas radiônicas, hipnose, o Psyche. O Psyche faz isso instantaneamente, é muito legal. Terapias integrativas, existem várias formas, tá? Você acha que algum pode ser mais eficiente do que outro para a pessoa? Tipo, se ela é mais receptiva ou mais aberta a, tipo, esse aqui eu acho que funciona, então vai funcionar melhor do que se ela fizer, por exemplo, se eu fizer a hipnose, como eu acredito em hipnose, vai funcionar melhor que o Psyche. Pela minha crença. Sei. Ou pelo meu, não sei. Não sei te dizer. De todas que eu conheço, o Psyche é instantâneo. Assim, é realmente inacreditável aquilo dali. É inacreditável. E é a técnica que o Bruce Lipton, que é neobiólogo da epigenética, ele é a técnica que ele sugere, inclusive. Você é a única pessoa que eu conheço que sabe fazer isso. É porque, então, não tem curso disso aqui no Brasil. É internacional, gente? É internacional. Não tem no Brasil, só com a Bruna. Não tem. E aí, agora, tá vindo a professora dos Estados Unidos dar esse curso aqui. Mas quase ninguém tem acesso a essas coisas. As pessoas, elas ainda não dão valor. Como eu sou uma pessoa que busca isso, eu sei de todas essas técnicas. Você falou, poxa, as pessoas não conhecem mesa radiônica. Eu conheço porque eu busco isso até para trazer para as pessoas. Conhece e fez 300 milhões de cursos. Olha, nesse caso do Psyche, é uma coisa tão louca que eu tive pessoas que passaram em concurso público, que passaram no concurso da Polícia Federal. Que nunca namorou e namorou. Que passou em medicina. A gente vai pegando as crenças e vai fazendo o processo. É surreal. E pessoas que estavam assim, tentando passar na Polícia Federal, esse menino mesmo, já estavam 5 anos, a de medicina uns 5, 6 anos. Fez o tratamento comigo e passou. Inacreditável. Muito legal. Mesmo. Sim. Então, sim, gente, sim.
Isso não é lenda. A gente tem como sim reprogramar o subconsciente, ponto final. O subconsciente pode sabotar os nossos planos? Sem sombras de dúvidas. Porque o que acontece? Se conscientemente eu quero uma coisa, mas se o que está gravado no meu inconsciente é outra coisa, o que manda é o subconsciente. Então, o que vai acontecer? O subconsciente ele vai criar obstáculos para que você atinja aquilo que conscientemente você quer, para manter aquela verdade que ele tem gravada. Sim, é verdade. Então, por exemplo, num relacionamento amoroso, se eu tenho uma crença de que eu não sou merecedora de ser feliz no amor, por mais que racionalmente eu queira muito um relacionamento, que eu queira muito casar, que eu queira muito viver um relacionamento feliz, você só vai ficar atraindo pessoas que vai confirmar aquilo de que você não é merecedora. E você vai criar situações para se concretizar aquilo que você que tá lá. Tipo, aí você fica, olha lá, sabia. Não, porque o que é uma crença? Se eu acredito em uma coisa, eu acredito 100% naquilo. Então, se uma crença tá gravada no meu subconsciente, o meu subconsciente, eu acredito 100% naquilo. Não fico assim, será mesmo? Não. Sim. Então, como a gente atrai tudo que a gente acredita, a gente vai criar inconscientemente, gente. É igual, por exemplo, uma bailarina que tem um sonho de ser a bailarina super famosa e tudo mais. Aí ela é chamada por uma coisa super importante para isso. No dia ela quebra o pé. Não é à toa aquilo dali, não é coincidência. Sim. O subconsciente armou aquilo para confirmar de que ela não é capaz de ser famosa, de que ela não é capaz disso, não é capaz daquilo outro. Nossa, isso é muito triste. Ô, gente, todo mundo vive isso. A gente se auto-sabota muito. E hoje a gente, a gente pode mudar essa realidade, de verdade mesmo. Acreditem. Deem uma chance, pelo menos, vocês não vão se arrepender. Exato. Então, como que funciona na prática a ideia de que atraímos aquilo que vibramos? Então, sua vibração, que é a combinação dos seus pensamentos, das suas emoções e das suas crenças, emitem um sinal para o universo, ou seja, uma vibração. Esse sinal, ele vai trair as experiências que ressoam com essas frequências que você está emitindo, conscientemente e inconscientemente. Então, mude a sua vibração e você vai mudar completamente a sua realidade. Mais didático que isso, impossível. Impossível. Você explica muito bem. Eu tô entendendo. Ótimo, isso aí. Eu sou vocês, turma. Eu tô aqui aprendendo. Isso. Reprogramação mental funciona para coisas grandes ou coisas importantes ou coisas, doenças graves e tudo mais? Sim. Pode transformar a sua saúde, a sua carreira, os seus relacionamentos e até curar doenças. Tá? Foi como eu falei, em casos mais graves, a gente não dá conta sozinho, porque muitas vezes as pessoas... Não é que a energia não vai curar, mas é porque muitas vezes esse inconsciente ele já está tão enraizado, tão denso, que o tempo que aquela doença está se proliferando, você não consegue reprogramar esse subconsciente. Vai estar reprogramando, mas talvez não no tempo hábil ali da coisa. Por isso, uma medicina integrativa, uma psicologia integrativa, que é justamente integrando tudo isso, mente, corpo e espírito, entendeu? Sim. E aí os resultados realmente são fantásticos e transformadores. Como saber qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito de vida? Nossa, isso é boa. Isso é uma coisa que as pessoas, têm muita dificuldade. Então, sim, assim, gente, presta atenção. Vocês precisam prestar atenção àquilo que te inspira. Aquilo que você faria sem ganhar dinheiro por isso. Ao que te dar alegria e que as pessoas naturalmente te procuram para ajudar. O seu propósito está sempre relacionado com o servir, crescer e expressar quem você é de verdade. Lembra quando eu falei no primeiro episódio? Eu com 17 anos tinha que fazer faculdade e eu não fazia a menor ideia do que eu queria ser quando crescer. E todas as pessoas ao redor falaram, óbvio que você tem que ser psicóloga. Aí eu, como assim, Bruna? Você passa o dia fazendo isso.
Você passa o dia conversando com as pessoas, você passa o dia... Aquilo era extremamente natural pra mim. Era tanto natural que eu nunca imaginei que aquilo poderia ser uma profissão. Mas Sim. é justamente esse o propósito. É aquilo que você faz com amor. É aquilo que você ama fazer. É igual... Gente, eu amo isso. Cara, eu sou muito feliz. Por isso que quando eu atendia tanta gente... Porque realmente as pessoas olhavam e falavam assim, eu não acredito que você tem essa quantidade de paciente. Como é que você aguenta? Cara, eu aguentava. Eu aguentava porque realmente eu estava muito feliz fazendo aquilo. Entendeu? E se fazia todo dia, né? Nossa, de segunda a sexta. O povo Das ainda 8 virava. às 10. Eu falava assim, gente, eu tô sem horário, eu vou te colocar o nome na lista. Não, pode ser sábado, pode ser 11 horas da noite. Eu falei, e eu não tenho vida, né? Pode ser domingo, 4 da tarde. Exato. E aí eu consegui aprender a colocar os limites, porque quando uma pessoa me procurava para ajuda, eu não conseguia colocar esse limite. Eu queria ajudar aquela pessoa, porque eu já sofri muito na vida. Então eu queria tirar aquela dor. Eu não sabia dizer não para pacientes. Caramba, você ficava trabalhando no final de semana atendendo? Não, final de semana eu nunca mesmo, mas já falei em outro episódio, já cheguei a atender em um dia, toda quinta-feira eu atendia 18 pessoas. Meu Deus. Nossa, não consigo, eu não ia levantar um mindinho se eu Então, mas isso falasse era tão o dia natural inteiro, pra mas... mim que não estava sendo um trabalho, não estava sendo uma coisa pesada. Isso é o propósito. Então, se você quer descobrir o seu propósito, foque nisso, aquilo que te inspira. Ah, mas eu amo cantar. Cara, esse é o seu propósito. Ah, mas minha mãe disse que não vai dar dinheiro, porque minha mãe disse que esse mercado já está saturado, que isso, que aquilo outro. Não, porque se é o seu propósito, você vai brilhar naquilo que você veio para fazer. Não tenha medo de seguir o que te inspira, o que para você é leve, o que te faz feliz. Trabalho não é para ser pesado, é para ser uma coisa gostosa, porque você vai estar servindo ao outro. Sim, isso é uma coisa muito importante que eu demorei para perceber. Quando você serve os outros genuinamente com aquilo que você é bom, as coisas fluem muito mais rápido e muito mais fácil. Sim. É incrível, incrível. Sim. E aí quando você está no seu propósito, os caminhos eles vão se abrir. Foi quando eu também falei, né? Quando eu achei assim, já estava programada para ter 6 meses de prejuízo. No primeiro mês eu lotei a sessão, os horários que eu tinha, já peguei outros horários. Por quê? Porque como eu estava alinhada com coerência, com o meu propósito... Estava servindo imensamente ali. E todos os caminhos se abrem para você. E olha que eu não tinha consciência de nada disso ainda na época. E uma coisa muito legal para... Tá, beleza, você entendeu que você pode ficar se questionando, o que eu gosto, é isso aqui que me faz bem e tal, mas eu quero mais, eu quero algo concreto. Numerologia, mapa numerológico. Sim. É muito legal, Sim. é muito bom. Você tem basicamente um livro sobre você para você ler. É muito bom. Não, tanto o mapa astrológico, inclusive eu tenho uma pessoa incrível para indicar para vocês, se vocês quiserem, quem tiver interesse, pode falar comigo que eu passo o contato dele, é o Tomás Maravilhoso. E ele, nossa, ele é incrível. Amiga, meu Deus, eu fiquei em choque. Tô na lista de espera. Você tá na lista de espera, exato. É incrível, gente. E ali sim, ali mostra tanto o mapa, tanto a numerologia quanto a astrologia feito com pessoas responsáveis, éticas e que sabem o que estão fazendo. Mais uma vez, isso é muito importante. Você vai ter ali um direcionamento assim incrível, incrível, muito bom. Muito legal. Muito legal. Numerologia maravilhosa. Próxima pergunta. O que fazer quando eu me sinto perdida? Respire. Silencie a mente. Pare de buscar as coisas fora. Nós somos Deus em ação aqui na Terra. Volte-se para dentro. Se conecte com seu eu superior. Seu eu superior é a versão de você mesmo perfeito, que sabe de tudo, com a melhor vida, com as melhores escolhas. Chame meu eu superior. Estou precisando disso, de ajuda, de direcionamento. Comece a fazer as perguntas para o universo, que eu já ensinei essa técnica, que é incrível. Você começa a fazer as perguntas para o universo, através das sincronicidades, começa a mostrar tudo aquilo que você está questionando, cara. Isso é mágico, é incrível, é incrível.
né? Então volte-se para dentro, não busque fora. Às vezes o sentimento de estar perdida é um convite para você se encontrar num outro nível. Confie no processo. Olha para dentro e se conecta com essa sua hierarquia divina, com o seu eu sou, que aí você vai ter as respostas verdadeiras, do que um e outro dando pitaco. Uhum. Eu ia falar isso agora. Eu lembrei de um dia que eu fui num centro e aí eu peguei a minha fichinha lá para poder falar com a entidade e tal. E aí eu falei, eu me sinto perdida, parece que as coisas estão travadas, parece que eu sempre tô a um passo e eu não consigo seguir e tudo mais. E aí ele virou e falou assim, por que que toda vez que você quer alguma coisa, você conta pra um, aí conta pro outro, aí conta pro outro, conta pro outro, aí todo mundo dá pitaco e aí você se perde no que você genuinamente queria fazer. No que a sua alma sabe que é o certo. E aí você fica tipo, ai, mas aí a pessoa falou isso, então eu acho melhor eu fazer desse jeito que ela tava. Ai, mas a outra... E aí você já se perdeu. E o que significa isso? Porque você falta ouviu de todo confiança mundo. em você. Eu, né, no caso, eu ouvia todo mundo, menos o que você. eu tava falando, eu quero fazer isso aqui. Exatamente. E isso a maioria das pessoas fazem isso. Nossa, isso é muito ruim, muito ruim. Gente, não adianta. Vocês é que sabem o que é melhor pra vocês. Então, para de olhar para fora, para de perguntar opinião para as pessoas, olha para dentro, se conecta, respira, começa a fazer as perguntas pro universo, começa a se conectar, chama o seu eu sou e se conecte com ele. Lembra, partículas, quando estão completamente distantes uma da outra, elas estão interligadas entre elas. Então, você está interligado a toda a sua verticalidade, a toda a sua hierarquia divina. Você está conectado diretamente com a fonte que tudo é. A gente não vê esses cabos, vamos colocar assim, mas é assim que funciona. Sim. O caminho é para dentro, não é para fora. Tanto que as mesas e os trabalhos energéticos, eles estão trabalhando justamente no sutil. E não naquilo que você já sabe, não naquilo que está aqui, na carne. É no sutil, porque é ali que vai acontecer a transformação de verdade. E aí, além das pessoas darem o pitaco delas porque você foi lá contar, ainda tem a questão de a pessoa interferiu com o olhar dela em cima daquilo. Exatamente. E aí já virou a bagunça inteira, fica lá perdidão. O que acontece, gente? Nós cocriamos a nossa realidade. E tem essa questão da cocriação do coletivo. A realidade coletiva é cocriada pelo inconsciente coletivo. Então, por exemplo, se todas as pessoas, se a grande maioria das pessoas acreditarem de verdade que vai ter uma terceira guerra mundial, isso vai se materializar e vai se manifestar na realidade. Se uma grande quantidade de pessoas não acredita que vai acontecer uma terceira guerra mundial, isso não vai acontecer. Por isso que essa coisa de previsão do futuro, a gente consegue... Tem pessoas que conseguem ler linhas de tempo futuras, mas aquilo pode mudar. Por quê? Por conta dessa influência do nosso processo de cocriação. Então, eu sou um universo e tem aqui esse universo coletivo. Se eu conto para você um projeto que eu tô tendo, no fundo, racionalmente, você pode falar assim, me adorar e querer o meu bem, querer que eu cresça. Sim. Mas lá no fundo você tem alguma crença de que eu não quero que ela faça isso, porque ela vai se destacar mais do que eu, qualquer coisa. Acabou. Sim. Eu tô cocriando a minha realidade, agora ela está influenciando no meu processo de cocriação. Sim. E muitas vezes a pessoa que gosta de você, ou por exemplo, a gente tem uma coisa legal para fazer, você quer contar para as pessoas que você ama, para os seus pais. Eles vão ter preocupação em cima daquilo, porque eles vão ficar preocupados com você, então já isso vai também interferir. vai ser uma vibração negativa que vai estar sendo interferido ali no seu processo de cocriação. Ou seja, se escute, faça o que você quer fazer, aí fica em silêncio, depois de feito, aí você faz. Aí quando o negócio tá feito, ali deu tudo certo, você vai e conta para quem você quiser, porque aí você já materializou aquilo. E aí não tem mais como voltar atrás. Exato. Aí pode começar a dar problemas. Aí a gente tem mesa para casa, para empresa, para tudo também. Sim. Como ouvir a linguagem da fonte criadora no meu dia a dia? Isso que eu acabei de falar. Silenciando a mente, percebendo os sinais,
as sincronicidades, né? Essa pergunta veio daquele episódio que a gente tem sobre as sincronicidades e a linguagem, né, subjetiva da vida, prestando atenção aos impulsos sutis e cultivando momentos de solitude e contemplação. A mente barulhenta e distraída, ela não vai ouvir a fonte criadora, ela não vai ouvir você mesmo no nível de consciência mais elevado se comunicando com você. E eu vou te dizer que eles estão aí o tempo inteiro se comunicando, o tempo inteiro. Porque todos estão juntos nesse processo de despertar da consciência. Eles estão aí te ajudando, vocês não estão sozinhos. Mas a mente barulhenta e distraída, que é o que a oposição quer que a gente fique, o tempo inteiro distraído com qualquer coisa, menos com aquilo que interessa, e aí não vai ouvir, tá? Com Bebê Reborn, com Beth, com CPI de não sei o quê, com pipipi, popopó, com fofoquinha, com subcelebridade. É complicado. Exato. Sendo bombardeado com isso o dia todo. Com medo, pânico, desespero, guerra. Eles só querem manter vocês distraídos. Sim. Como superar o medo de mudar? Porque é isso, né? A mudança, ela realmente... Você tem que sair da zona de conforto, né? Você tem que sair da merda. Mas a merda é quentinha, tá tão confortável, confortável aqui, né? Só que não. Só que não, meu povo, já deu. Vamos parar com esse negócio de viver vida com escassez, de viver vida em relacionamentos tóxicos, de viver infeliz. Vamos trazer alegria para esse mundo, vamos trazer leveza para esse mundo. Se a coletividade é construída por nós mesmos, vamos construir isso na vida, através dessa vibração que a gente emana, né? Então, a gente precisa compreender que a mudança é parte da vida e confiar no desconhecido. Isso é pode muito ser difícil. Mais libertador do que permanecer em algo que não faz mais sentido na sua vida. É difícil, mas Gente, quando você confia nisso é muito gratificante depois. É maravilhoso. Não, gente, é sério, assim, eu sou a prova viva disso. Se vocês me conhecessem antes, vocês iam entender o processo, cara. Como eu era infeliz, como eu era, sabe, vivia reclamando, como eu era ansiosa, meu Deus do céu. Se tivesse alguém para me falar todas essas coisas, eu não teria sofrido 1/10 do que eu sofri na minha vida. Mas graças a Deus eu fui no caminho certo e hoje eu posso passar minha experiência para vocês. E eu garanto com a minha vida que tudo isso funciona, porque eu sou a prova viva disso. E essa é a minha missão, né? Coragem, isso é muito importante. Aliás, a gente vai fazer um episódio, eu acabei de ter uma ideia aqui. O quê? Explicando isso daqui. Eu vou explicar a dualidade para vocês, mas aí é um episódio inteiro. Eu só vou rapidinho para vocês entenderem aqui, mas depois me lembra, amiga. Tá. Coragem não é ausência de medo. É agir independente dele. Nossa, gente, vou fazer esse episódio pra vocês vão conseguir entender. Isso é muito legal. Acabei de ter esse insight aqui, vai ser maravilhoso. Vocês vão entender essas questões da dualidade e é fantástico. Aí vocês vão conseguir entender como que a gente consegue sair de uma polaridade e ir pra outra. É muito legal. Isso é uma lei hermética. Né? Exatamente, exatamente. Isso é muito interessante. E isso é muito legal da gente entender. Próxima pergunta. A busca espiritual pode gerar solidão? Sim. Especialmente quando você muda e percebe que muitos ao seu redor ainda não despertaram, né? Mas essa solidão é temporária, porque aquelas pessoas, se elas não estão no mesmo caminho que você, naturalmente elas vão começar a se distanciar, porque lembra, as frequências elas vão se atrair. E você sim pode passar um tempo de solitude, vamos dizer assim, e se você tiver conhecimento, estudo, entender o processo, não vai te gerar sofrimento. No episódio que eu falo das sincronicidades, eu falo que eu fiquei 2 anos, depois que eu me separei, só estudando, me conectando, ficando coerente, porque eu tinha certeza absoluta que o meu homem ia aparecer na minha vida, eu não precisei fazer nada e a pessoa surgiu. Né? Então, eu vivi 2 anos de solitude, as pessoas ficavam extremamente preocupadas e tudo mais, e eu tava na maior paz e felicidade da minha vida, amiga, juro. As pessoas não conseguiam entender, obviamente, né? As pessoas não entendem o processo. Então, sim, pode gerar essa solidão, mas você não precisa sofrer por conta disso. Aproveita esse tempo e se dedica ao processo.
E acredite que o que é seu vai chegar até você no momento em que você estiver pronto. Sim. Pode ter certeza disso. E a última pergunta do episódio de hoje. Menino, eu achei que não ia dar tempo. Olha que legal. Tem várias outras, eu fiz uma seleção, mas eu achei muito legal. A gente vai fazer outros episódios. Sim. Então, qual o ensinamento mais transformador dessa jornada? Essa foi uma pergunta que eu fiz. Qual o ensinamento mais transformador dessa jornada? Que somos criadores da nossa realidade. Somos fractais da fonte que tudo é, com poder e responsabilidade sobre a nossa vida. E a verdadeira liberdade surge quando nos desprogramamos das crenças limitantes e escolhemos viver com consciência, amor e autenticidade. Sermos nós mesmos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Somos únicos e cada um tem o seu papel aqui no coletivo, né? Não adianta você viver com máscaras, viver tentando ser igual fulano, porque você acha que fulano é mais legal do que você. Isso não vai dar certo. E estamos aqui de braços abertos, com milhares de técnicas para ajudar vocês nesse processo. Vocês não estão sozinhos, vocês não precisam sofrer. Tenho dúvida, estou angustiada, qualquer coisa, só continuar mandando as dúvidas de vocês pra gente, que a gente vai estar aqui para ajudar vocês, porque somos uma comunidade. Sim. Estamos todos juntos em um único propósito, despertar a consciência e fazer desse planeta um lugar melhor. Sim, inclusive falando em comunidade, vocês já podem, obviamente, a nossa DM está sempre aberta lá no Projeto Aura, a Bruna responde todo mundo, a Bruna responde os comentários, inclusive. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Sim, mas a gente também vai criar um grupo em breve, onde vocês vão poder entrar lá, conversar entre si, vai ser muito legal. Uma troca muito legal, Sim. Um apoiando o outro, gente, isso é muito legal e é o que a gente precisa para realmente conseguir transformar a vida aqui no planeta, porque a coisa não pode se perder, né? É isso, gente. Foi um prazer enorme mais uma vez estarmos juntos. Sim. Espero ter esclarecido as dúvidas de quem mandou as perguntas. Ótimas perguntas. E podem continuar mandando mais, que a gente vai fazer episódios assim como esse, tirando as dúvidas de vocês. Comenta aí embaixo se você tem alguma outra dúvida ou deixa qual só um tema. Coraçãozinho para ajudar a gente. Sim. Dê o like, compartilha esse vídeo, siga a gente. Nosso propósito realmente é ajudar as pessoas, dar essas informações preciosas de forma gratuita, porque o que a gente quer é gerar um movimento em massa. Sim. Mesmo, porque lembra, o inconsciente coletivo cria uma nova realidade, então quanto mais gente a gente atingir, maior vai ser essa mudança que a gente vai, sim, gerar nesse planeta. Sim. Tá bom? Eu tô muito feliz porque todo mundo que vem falar comigo diz que dá para perceber que a gente tá fazendo isso com alegria e com amor, com cuidado, com você Que preparando legal. os episódios e você explica tudo muito bem, tipo, de uma forma muito fácil e acessível. Sim. Até para quem tá começando nesse meio agora, nesse mundinho agora, você explica muito bem. Então tá todo mundo elogiando demais. Que legal, gente, que legal. Tô muito feliz mesmo. Eu Podem também. ter certeza disso. E realmente, assim, eu tô aqui para isso. Então pode abusar de mim que eu gosto. Podem mandar essas questões que Isso. estaremos aqui. Um beijo grande. Sim. E até semana que vem. Tchau. Tchau.